Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de hoje, Parashá de hoje, Parashá Shelach Lecha, que significa envia por ti, envia por ti. Está em Bamidbar, Números, capítulo 13, verso 1, até o capítulo 15, verso 41. Temos Haftarah dos profetas em Josué, capítulo 2, de 1 a 24, e na Brit Hadashah, a ênfase hoje será de Hebreus, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 1. Queridos, a Parashá Shelach Lecha não trata apenas do episódio dos espiões, né, e da reação do povo. Ela também revela um dos princípios mais profundos nos planos do Eterno, que é a Torá é única, indivisível, eterna e igualmente válida para todos os que se achegam ao Deus de Israel, quer sejam naturais, quer sejam estrangeiros. Então eu vou fazer uma inversão aqui, ao invés de começar a leitura no capítulo 13, embora nós vamos perpassar por toda a porção, eu gostaria de começar no capítulo 15, sobretudo 15:15, tá? Que diz assim: quanto à congregação, ou seja, quanto à assembleia, quanto à sinagoga, quanto à querilá, quanto ao ajuntamento, quanto ao acampamento, haja apenas um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante Adonai. Gente, isso aqui coloca uma pá de cal absoluta na teologia da substituição. Isso coloca uma pá de cal no sentido de que isso é para Israel, isso aqui é para outro povo, para os gentios. Volto a enfatizar, conforme as escrituras, sobretudo Jeremias 31:31, Hebreus 8, né? Não há aliança com gentios. Uma pessoa, para integrar a aliança, ela tem que deixar de ser gentia. E aí, obviamente, ela por enxerto, conforme Romanos 11, ela passa a integrar o povo de Israel, uma só nação. Uma só nação. O próprio Yeshua diz, né? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, cumpre a mim o quê? Agregá-las. Bom, então cumpre a Yeshua agregar outras ovelhas. E aí, o que ele declara depois? Ele declara, e aí serão dois rebanhos, um de Israel e outro de gentios. É isso que diz? O que diz, Gutiérrez? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Gente, mais claro do que isso, haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, agregação. Né? Não há salvação. Com muita segurança nós podemos declarar isso. Não há salvação fora do propósito de Deus, fora da aliança que Deus fez com Israel. Lembrando mais uma vez que Yeshua, que é conhecido no mundo romano como mundo ocidental como um todo, como Jesus, né, é judeu, da tribo de Judá, cumpriu a Torá, declarou lá em Mateus 5,17 que não veio para abolir a Torá, pelo contrário, ele veio para tornar a Torá plena, onde muitos usam desse subterfúgio de uma interpretação enviesada para tentar invalidar a Torá, o que é um absurdo, porque a Torá é segurança, é vida, é bênção para nós. E Yeshua é conhecido como Yeshua Rai, como a Torá Rai, como a Torá da vida. Ele é a Torá viva. Por que ele é a Torá viva? Porque ele viveu a plenitude da vontade do Pai. Ele próprio declara que veio para fazer exclusivamente a vontade do Pai. As próprias palavras com as quais ele ensinou os discípulos, ele declarou taxativamente: essas palavras não são minhas, mas do meu Pai. Ou seja, um representante absolutamente fiel, que cumpriu tudo que o Pai lhe ordenou. Aqui no verso
ainda no capítulo 15, verso 29, fala assim: para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei, a mesma Torá, a mesma instrução, o mesmo estatuto, a mesma ordenança. Para aquele que isso fizer por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria a Adonai, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra de Adonai e violou os mandamentos, será eliminada essa pessoa, e o seu pecado, a sua anomia, a sua transgressão será sobre ela. Então, queridos, nós percebemos aqui a seriedade. Não faz nenhum sentido realmente, não é, ter duas leis, dois tratamentos. Imagina isso, que loucura que seria, não é? O Eterno, que é o Criador de todo o universo, faz aliança com o povo. Ah, mas Israel desobedeceu, Israel isso, Israel aquilo. Não estou discutindo isso, né? Israel falhou em muitas ocasiões, sim, falhou. Mas se nós estivéssemos no lugar de Israel, certamente também falharíamos ou faríamos coisas muito piores. Então, isso só prova a longanimidade do Eterno, prova a hesed, a misericórdia do Eterno. Eu falei semana passada de Tiferet como sendo a justiça, o julgamento foi um equívoco, né? Porque a Gevurah, que é o julgamento, o juízo, que é equilibrado pelo Tiferet para ser aplicado junto com a hesed, que é o que nós conhecemos como graça, como favor, como misericórdia do Eterno. Então esses atributos do Eterno atuam conjuntamente para nos mostrar quão longânimo é o Eterno, quão amoroso Ele é, ao ponto de declarar que a vontade dele é que ninguém se perca, ou seja, que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento. O grande problema chama-se independência, porque o arrependimento, ele objetiva exatamente a renúncia dessa independência, agir fora do padrão do Eterno, para passar a agir de acordo tão somente com as instruções do Eterno. É isso que Yeshua fez, viveu exclusivamente pelas direções, pelas instruções do Pai, e é o que ele nos convida a fazer. Então, esse estudo ele tem como objetivo fortalecer primeiro a nossa identidade espiritual, sobretudo nós que temos o Mashiach Yeshua, né, que torna essa Torá para nós muito mais palatável, né, muito mais plena. Então, quando nós olhamos para Yeshua, nós compreendemos como devemos agir. E mais uma vez o texto, né, que diz que aquele que diz que permanece em Yeshua, esse deve, é um dever, andar assim como ele andou. Então, isso é para fortalecer a nossa identidade espiritual, para combater também, conforme eu já disse, o erro teológico da dualidade de alianças, uma Torá para os judeus e outra para os gentios. Isso não existe. Lá em Efésios 2, a partir do verso 10 e seguintes, fala exatamente o contrário disso, né? Fala que vós éreis gentios. Então, se éreis, ou seja, passado, já não são mais. E em Romanos 11 fala que tem que haver um enxerto, né, na oliveira, naqueles galhos quebrados. Alguns galhos foram quebrados para que os gentios fossem enxertados. E aí Shaul nos adverte: não te glories contra os ramos, não te glories. Ou seja, né, o Eterno nos permite esse enxerto. Então aquele que é enxertado tem que ser humilde e grato ao Eterno e grato ao nosso povo, ao povo de Israel, por permitir esse enxerto. Eu não estou aqui isentando o nosso povo, Israel, de qualquer culpa, mas eu estou dizendo aquilo que a própria palavra diz, que enquanto houver céus e terra, enquanto se pudéssemos modificar a estrutura do universo, somente assim
é que o Eterno romperia o vínculo dele com Israel, conforme está declarado lá em Jeremias 31, lá para os versos 35 e seguintes. Ou seja, isso demonstra aqui o que o Eterno faz, conforme também nós sabemos, lá em Eclesiastes 3:14, fala o que? Sei que tudo quanto o Eterno faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso o Eterno faz para que nós, os seres humanos, tenhamos temor diante dele. Isso é o que nós chamamos, se fosse no direito, de segurança jurídica. Isso é uma segurança para nós. Por quê? Porque o Eterno não muda, a palavra dele não muda. Ele declara isso também: seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Aqui nós lemos que o mesmo estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo. Perpétuo. Então, queridos, é uma coisa tão óbvia, e nós percebemos claramente o engano da teologia da substituição, da teologia que coloca Israel de lado, que agora virou como se fosse uma segunda classe, e aí o que denominam igreja, eclésia, que não existe nas Escrituras. Nas Escrituras o que existe é querrilá, carral, congregação, assembleia, ajuntamento, acampamento, tudo isso significando, sinagoga também, tudo isso significando o povo de Deus. O povo de Deus. Então esse negócio de igreja, como é apregoado, isso é um engano para manter aquelas pessoas que querem ouvir aquilo que lhes agrada os ouvidos, para que se mantenham afastados do verdadeiro Deus, da verdadeira instrução. Um engano do nosso inimigo, do nosso adversário. Ele faz isso para nos testar, e tem muita gente sendo reprovada nesse teste. Porque a palavra fala isso em várias ocasiões, não só aqui em Gênesis, em Números 15:15, fala também em Êxodo 12, 48 e 49, uma só Torá, uma só lei, uma só instrução, tanto para o natural quanto para o estrangeiro, referindo-se aqui à celebração da festa mais importante do nosso povo, que é a festa de Pêssach, ou Páscoa. Levítico 24, 22, uma só Torá no campo da justiça e do julgamento. Uma só Torá, esse é o padrão, gente. Conforme eu disse, se nós aqui no Brasil vivêssemos sob duas leis, nós estaríamos perdidos, porque a legislação em si ela já é extremamente extensa. Imagine se tivesse uma para quem mora aqui e outra para o estrangeiro. Não, o estrangeiro que mora no Brasil, ele se submete a qual lei? A do Brasil, é óbvio. O Brasil tem estrangeiro de todos os lugares do mundo. Se fosse dessa forma, já pensou? Cada país ali reivindicaria a adoção para aquela pessoa que estivesse aqui no nosso meio. Então, para uma pessoa que está no nosso meio, ele está sujeito à mesma lei. E assim é no reino. É o reino de Deus, que foi estabelecido pelo Eterno. Uma só lei, um só povo, um só pastor. Isso é maravilhoso, porque, como já disse, isso nos dá segurança. Deuteronômio 31:12, todos, inclusive os estrangeiros, devem ouvir e aprender a Torá nas assembleias públicas, nos encontros solenes. Todas as pessoas. Aqui está tratando de pessoa, não tem nada a ver com naturalidade. Natural de Israel, ótimo. Não é natural, mas quer-se chegar ao Eterno. E inúmeros outros textos que nós vamos mencionar aqui, vai se chegar, vai se enxertar. Essa pessoa será enxertada desde que se submeta à mesma instrução. Não faz sentido. Uma pessoa que será enxertada, adotada na família de Israel, chegar e falar assim: não, mas eu quero me enxertar, mas eu quero continuar seguindo as minhas leis. É como se nós adotássemos uma criança
não é? Nós temos os nossos filhos naturais e adotássemos uma criança e dentro de casa nós estabelecêssemos, ó filhos, para vocês a lei é essa aqui, para esse aqui que é adotado é uma sublei ou uma macro-lei, não interessa, né? Se houvesse um tratamento diferenciado, isso criaria algum tipo de harmonia dentro da casa? Pelo contrário, né? Tratamento diferenciado, discrimen, né? Então isso é altamente prejudicial. E é óbvio, gente, o eterno é o ápice da inteligência, da lógica, né? E nós devemos atinar para isso, né? Para que nós não caiamos em armadilhas teológicas, armadilhas que nos fazem muitas vezes, que cria um afastamento da originalidade que o Eterno preparou para nós. Isso é uma armadilha em que sentido? Porque à medida que nos afastarmos, à medida que ignorarmos qualquer coisa do pacto que o Eterno fez com Israel, nós deixamos tanto de cumprir quanto de sermos abençoados. É porque o cumprimento, a obediência, ela gera automaticamente as bênçãos, enquanto a ignorância ou a obstinação em cumprir nos traz maldições. A teologia sistemática, então, ela veio apresentar leis diferentes da Torá e veio causar muito mais separação. Divisão, exatamente. Estaria inserido aí conforme está escrito, que as ovelhas se achegam, mais separou do que uniu. Conforme eu falei, é para afastar essa dualidade de aliança. É como se o Eterno tivesse uma aliança com Israel, com os judeus, e outra aliança com os gentios. E mesmo na criação havia 70 nações aqui que tinham a obrigação de seguir a Torá. Não na criação que você diz, lá no Monte Sinai, né? Então, é uma questão de lógica, gente. Nós temos que nos conectar, mantermos conectados nessa lógica, nesse padrão que o Eterno criou para os seus filhos. E na condição de filhos, nós podemos o quê? Falávamos disso no nosso estudo de quarta-feira, né? Nós podemos provar o Eterno. Provar não no sentido de desafiá-lo, né? Mas provar que se nós seguirmos as instruções, essa equação é uma equação matemática que o Eterno estabeleceu, né? Obediência com a kavaná é igual bênção. Se nós obedecemos com a intenção correta, nós vamos colher bênção. Se não estamos colhendo bênção, tem um problema aí, ou na obediência, ou na intenção de obedecer. Porque não basta também obedecer, tem que obedecer com a kavaná correta. Nós veremos isso aqui hoje também. Então, queridos, no Taná, nós falamos na Torá, os vários textos. Na Taná, nós temos a Isaías 56. Isaías 56 é um tratado em relação aos estrangeiros, né? E em suma fala que os estrangeiros que guardam o Shabat e amam o nome de Hashem, que amam o nome de Adonai, o nome do Eterno, são aceitos no seu altar. Olha que coisa mais linda. Zacarias 2,11: muitas nações se juntarão ao Eterno e serão chamados de seu povo. É óbvio, gente, o Eterno fez um pacto com Israel inicial para que Israel fosse luz para as nações, uma nação sacerdotal. Qual que é a função de uma nação sacerdotal? Dar um ensino, ensinar a adorar, ensinar a ser... Uma nação que é representante do Eterno, né? E Yeshua não é chamado sumo sacerdote? Então, ele está ali como uma autoridade para difundir, né? Óbvio, no caso dele, ele tem um papel mais específico, mas uma nação sacerdotal, ela tem que ser, primeira coisa, modelo, exemplo, né? Modelo, exemplo para as outras nações, luz, conforme diz a Torá, né? Que Israel seria luz para as outras nações. E se nós, gente, se chegou até nós o conhecimento dessa aliança, a oportunidade de restaurar, de fazer techuvá, né, de retornarmos às origens, é graças ao pacto que o Eterno fez com Israel.
Por quê? Porque a salvação, conforme Romanos 9 fala, a salvação vem de onde? Dos judeus. A salvação vem de Israel. De Israel são os patriarcas, as alianças, as promessas, o Messias. Tudo vem de Israel. Então não tem como ignorar Israel, por óbvio, né, tanto do pacto quanto do plano de salvação. Tudo passa ou perpassa por Israel. Todos os anais judaicos, gente, tudo que se pensa em termos de escritos, midrashim, né, de escritos das pessoas mais sábias que já passaram nessa terra, todas falam a mesma coisa. O estrangeiro justo, que é o Ger Tzedek, o Ger, está sujeito a todas as mitzvot, como Israel. Por quê? Porque agora é uma coisa só, está integrado, está junto, misturado. Um povo só, um só povo, uma só lei, uma só instrução, um só pastor, um só Elohim, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, um só Deus e um só mediador. Gente, as coisas ficam extremamente claras. Nós temos um só Deus, um só eterno, um só Elohim, e um só mediador entre esse Elohim e nós. Quem? Yeshua HaMashiach. Yeshua, o Messias, o tão esperado Messias de Israel. Mas tem aquele povo integrante da própria nação de Israel que não crê que Yeshua seja o Messias. Gente, não creem ainda. E não creem muitas vezes por culpa nossa. Por culpa dessa teologia que nós fomos escravos dela há tanto tempo, que aponta um Messias transgressor da Torá para aqueles que têm um zelo absoluto em relação à Torá. Então, assim, soa absurdo para o nosso povo ouvir a respeito de um Messias cujos proclamadores que ali vão para falar desse Messias dizem que não precisa cumprir mais nada, que ele já cumpriu tudo por nós, que ele aboliu todos os mandamentos, que agora ele se tornou parte da natureza divina. Gente, isso é idolatria, isso é uma trilogia, porque acrescenta mais alguma coisa, coloca o Eterno como sendo trino. E essa trilogia, isso tem a ver com o paganismo. Então o Eterno, ele quer nos libertar desse conhecimento pagão, nos trazendo o verdadeiro conhecimento, no sentido de declararmos a não mais poder que o Eterno é um. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. E que ele é o único Deus, é o único Elohim, mas que tem um mediador entre ele e nós, ou entre nós e ele, que é Yeshua. Homem, diga-se, exatamente, boa lembrança, Yeshua, homem. E a própria Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, fala que aquele que não declarar que Yeshua é homem, o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Santo não está nele. Então, compreender essa natureza de Yeshua é essencial para que recebamos o Ruach HaKodesh. O Espírito do Eterno não vai habitar em alguém que tem uma mente confusa em relação à natureza do próprio Eterno. Isso não faz sentido. Quanto à natureza de Yeshua, também não faz sentido. Porque ele, sendo homem, ele tem um papel extremamente relevante. De fato, gente, o que Yeshua declara, que sem ele nada podemos fazer, é a mais absoluta verdade. Por quê? Porque o Eterno não pode, gente, não pode se relacionar diretamente conosco por causa dele? Não, por nossa causa. Por causa das nossas impurezas, por causa dos nossos pecados. A palavra é clara lá em Isaías 59:2, que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Elohim. Então não tem como haver um relacionamento direto nosso para com o Eterno. Para que nós não morramos, o Eterno estabeleceu um meio
pelo qual nós podemos manter essa comunhão, uma forma na qual nós somos justificados dos nossos pecados, remidos, perdoados por causa do sacrifício que Yeshua fez por nós, e assim nos permitir esse relacionamento agora, por intermediação, por representação. Isso é maravilhoso, porque agora nós nos comunicamos com o Eterno por uma pessoa interposta, uma pessoa cuja natureza é igual a nossa. Todavia, o Eterno lhe deu autoridade, o Eterno lhe deu poder, o Eterno o ungiu, né, para que desempenhasse esse papel de mediação, de ser um intermediador. E se nós quisermos eliminar esse mediador ou intermediador, o que vai acontecer? A ligação rompe essa ligação. É por isso que Yeshua fala: sem mim nada podeis fazer. Yeshua, no meio dos seus discípulos, foi questionado por Filipe, foi questionado por Tomé: mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Mas como assim? Eu estou com vocês, eu estou ensinando aquilo que o Pai determinou, né? Eu tenho manifestado aqui a natureza do Pai, e vocês estão me pedindo para mostrar o Pai? Não é? Isso é o que, gente? Isso é a manifestação da essência do Pai. É como se nós mesmos, vivendo integralmente dependente do Pai, de Deus, mediante o exemplo de Yeshua, alguém falasse assim: mas eu quero conhecer a Deus. Mas peraí, você não está enxergando Deus na minha vida? O que eu estou vivendo não é um testemunho de que Deus está em mim? Dá até uma decepção na pessoa ali. Não é? Eu estou expressando o amor dele o tempo todo. Exatamente, é exatamente isso. Nossa, eu tenho vivido exclusivamente para manifestar esse Deus que eu estou servindo. Ô, gente, é óbvio que esse é um objetivo, né? Esse é o alvo. Nós estamos numa caminhada, todos nós falhamos e muito ainda. Nós precisamos clamar mesmo por um julgamento de Deus que tenha aí o equilíbrio, Tiferet, o equilíbrio, e a Hesed, porque senão nós seríamos eliminados da presença de Deus. Todos nós precisamos crescer, e muito, todos, sem exceção. Agora, a beleza e a delícia de estar nessa pretensão de servir a Deus é que Ele cria um mecanismo onde nós podemos nos aperfeiçoar, que é exatamente o corpo do Messias, onde Ele diz que Ele é o cabeça do Messias, de Yeshua, e Yeshua é o cabeça desta congregação, dessa Querilá. E aí, por meio dos demais escritos, sobretudo o Brit Hadashah, ele nos mostra como fazer essa engrenagem se mover, né? Como que ela funciona, né? Funciona como uma construção. Fala que nós temos que edificar uns aos outros. É uma edificação. Edificar é colocar um tijolinho. Cada reunião, cada ajuntamento nosso é um tijolinho a mais que é colocado nessa construção. E nós vamos nos edificando e edificando o corpo do Mashiach, para podermos declarar que Yeshua vive em nós. A palavra também diz: Yeshua em vós, o quê? A esperança da glória. A esperança, gente, Tikvá, esperança. Nós precisamos desenvolver essa esperança. E Shaul, mais uma vez, ele diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para quê? Para quê? Para quê, gente? Pela consolação. Pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, as coisas que estão escritas é para nos mostrar, ou melhor, para comprovar que se nós seguirmos essas coisas, nós teríamos essa esperança cada vez mais avivada, mais confirmada. E isso é maravilhoso, né?
Então, Brit Hadashah, Romanos 11, 17 a 24, fala que os gentios eles não serão, à medida que vão se chegando, vão se aproximando, querem servir o Eterno, eles são enxertados na verdadeira oliveira, que é Israel. Oliveira tem a ver com Israel. Efésios 2:11, já mencionei, os gentios enxertados são agora concidadãos, ou seja, cidadão junto. Eu sou cidadão, o gentio é concidadão, ele é cidadão junto comigo, concidadãos de Israel, herdeiros da mesma aliança. Atos 15, maravilhoso, não é? Atos 15, os gentios começam com os preceitos básicos, mas sujeitos ao ensino contínuo da Torá. Por quê? Porque isso, exatamente. Por quê? Porque em cada Shabat a Torá continua sendo ensinada mundo afora. Então o gentio, ele começa pelo filtro básico, que é idolatria, relações ilícitas, sexuais ilícitas, não comer carne de animais sufocados, e a questão do sangue, que tem a ver tanto com o sangue mesmo, de ingerir o sangue, quanto obviamente do assassinato, que é vedado pela Torá, óbvio. E aí ele vai aprendendo outras coisas, outros princípios, conforme está lá em Atos 15, a partir do verso 19, 21, por aí. Gálatas 3:29 fala que os que estão em Mashiach, no Messias e Yeshua, são descendência de Abraão. Amém. E se sois descendência de Abraão, se sois filhos de Abraão, o que nós devemos fazer? Praticar as obras de Abraão. Exatamente isso. Praticar as mesmas obras de Abraão. E o Eterno, gente, declara acerca de Abraão. Ele fala o quê? Que Abraão foi fiel. Olha aí o cumprimento da Emuná. Ele foi fiel às suas instruções, estatutos e ordenanças. Se nós somos filhos de Abraão, Gálatas 3:19, os que estão no Mashiach, Yeshua, são descendência de Abraão. Lá em 1 Coríntios 7:9, fazendo ali um comparativo entre graus de importância, e não colocando o carro na frente dos bois, fala que o que importa é guardar os mandamentos de Adonai. Apocalipse 12:17 e 14:12, ambos falam em suma a mesma coisa, que serão salvos, farão parte do povo de Adonai, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Então as duas coisas, gente, interconectadas desde a Torá, perpassando aí pelos profetas, Brit Hadashah, até o livro final de Apocalipse, onde diz que temos que guardar os mandamentos e dar o testemunho de Yeshua. Nós sabemos que lá em Eclesiastes está escrito também a mesma coisa, lá no final do capítulo 12, a suma é guardar os mandamentos de Adonai. Este é o dever de todo ser humano. Então, isso, gente, aviva a nossa identidade espiritual, nos dá uma responsabilidade prática. Eu tenho falado muito disso, para que nós assumamos a nossa responsabilidade no reino. O reino de Deus não é algo abstrato, não é conhecimento solto. Se nós não praticarmos esse conhecimento, nós vamos ser eliminados, lotados de conhecimento. Conhecimento 10, prática 0. Não tem média 5. Não tem média 5. Então, ou nós praticamos aquilo que estamos aprendendo, ou no contrário, ocorrerá, infelizmente, aquilo que nos é dito o tempo todo, nadou e morreu na praia. Não faz sentido isso. Sabemos que a nossa salvação é um processo de aprendizado contínuo, e Shaul chama isso de desenvolvimento da salvação. Nós vamos desenvolvendo, nós olhamos para o alvo, sabemos dele, olhamos para ele, e aí Shaul fala assim: olhando firmemente para o alvo, eu prossigo, rumo ao alvo, ao prêmio
da soberana vocação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, à medida que vamos aprendendo, nós vamos nos desapegando daquilo que nós aprendemos errado e vamos agora retificando os nossos caminhos. Mais uma vez a questão do tikkun, da retificação, nós vamos retificando rumo a esse precioso alvo. Até quando? Até que cheguemos à unidade da emuná. A unidade da emuná. Efésios 4,13. Leamos esse texto, gente. Efésios 4,13. Quem achar, leia, por favor. Efésios 4,13. Começar do 11, né? 11, Ele vai lá. mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo do Mashiach. Olha aí, para edificar, ele concedeu esses dons com um objetivo. Qual o objetivo? Aperfeiçoar os santos para desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Yeshua, até que todos cheguemos à unidade da emuná e do pleno conhecimento do Filho de Adonai, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Yeshua. para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, a Torá, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yeshua, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pronto, gente, marquem essa passagem, escrevam em caixa alta, muito alta, grifado, alvo. E esse aqui é o alvo, esse aqui é o objetivo final, né? Esse aqui é a nossa meta, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Yeshua, a sermos varões perfeitos, à medida da plenitude de Yeshua, que foi totalmente dependente do Pai. Escreva um alvo aí, faça um desenho de um alvo, deixe isso bem caracterizado, porque essa é a nossa busca diária, até que cheguemos neste status. Nesse status. Então, queridos, essa exigência de obediência, de justiça, de amor, de temor ao eterno, é a mesma, tanto para os nossos irmãos judeus, né, quanto para os gentios enxertados, ou seja, ex-gentios. Não existe mais gentios. Vocês eram gentios, não são mais. Essa é a boa nova, né? A boa notícia. E aí a pergunta para quem é enxertado, gente, ou as perguntas, as meditações são quais? Tenho vivido como alguém enxertado em Israel? Eu contei um episódio aqui que aconteceu comigo ontem, que um determinado profissional, eu fui lá para fazer uma coisa e o profissional começou falando mal de Israel. Eu falei, não, pode parar, ué. Né? Se for para fazer isso aí, eu vou me levantar e vou embora. Isso, gente, é posicionamento. Nós temos a nossa identidade. É uma identidade que nós não podemos permitir que ninguém nos arranque. Sobretudo alguém que se diz evangélico, né, amaldiçoando Israel, entrando aí na narrativa dessa esquerda, né, mundo afora, que tenta colocar o mundo contra Israel. Eu falei, não, peraí, já basta essas guerras. Né? Israel está lá quietinho, um pedacinho assim, frente ao globo, né? E aí ele é atacado e ele tem que ficar quieto. Você não sabe, você não conhece a palavra, né? Onde a palavra diz que o objetivo é aniquilar Israel, né? Tem uma determinada religião que tem por princípio básico da própria existência eliminar Israel do mapa. E aí o Eterno diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você que está falando que está servindo a esse Eterno, ao Todo-Poderoso, você está amaldiçoando Israel? Posicionamento, gente, certeza
de alguém que está conectado agora ao nosso povo e que vai fazer de tudo para defender o nosso povo. Não estou falando aqui de erros, não estou chamando errado de certo. Eu estou falando num plano de justiça e equidade que o Eterno estabeleceu. Cumpre-nos agora como parte do nosso povo, sentir a mesma coisa, as mesmas dores, interceder por eles. A palavra nos manda orar pela paz de Jerusalém, e que nós seremos abençoados se nós mantivermos esse amor por Jerusalém e por Israel. Então mantenhamos isso aí, sejamos observadores fiéis dessa aliança. Se você foi enxertado, quais mandamentos da Torá ainda você tem negligenciado, ou pensa que tem alguma coisa que é para eles e não é para nós? Será possível que tenha alguém aqui que pense dessa forma? Será possível que ainda há essa dualidade? Não, isso aqui é para Israel, isso aqui é para... Eu penso que não, né? Eu penso que não. Porque isso tem que estar totalmente integralizado, né? Tanto no nosso viver, quanto no nosso pensar, sentir, saber que nós estamos todos hoje juntos, né? Um só povo. Eu tenho buscado aprender diariamente sobre os mandamentos de Adonai, ou eu tenho tratado esses mandamentos como algo opcional? Isso é opcional, né? Eu participo quando quero, vou quando quero, né? Não compreende ainda as santas convocações, não compreende a seriedade de transgredir uma santa convocação, né? São perguntas que nós devemos nos fazer. Como posso alinhamento de vida, gente? Nós temos falado disso aqui também de forma diuturna, né? Como posso alinhar a minha vida com a expectativa do Eterno, né? Para que haja de fato uma só instrução, para que eu reconheça o Eterno como o único Deus verdadeiro, e para que eu reconheça o Mashiach no seu papel de Mashiach. Mashiach significa o quê? Ungido. Ele foi ungido. A palavra lá na Brit Hadashah fala: assim como o Eterno ungiu a Yeshua, o Nazareno, com o Ruach HaKodesh e poder, com o Espírito do Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do adversário, porque o Eterno era com ele. Então, temos feito isso, temos procurado fazer esse alinhamento, entendendo, esses princípios tão elementares. O que na minha rotina ainda expressa uma mentalidade gentil, desconectado do povo, e o que eu tenho que fazer para corrigir isso? O que eu tenho que fazer? Então, queridos, nós precisamos nos submeter de forma efetiva à soberania do Eterno. Falamos sobre isso aqui também no ensino de quarta-feira, o reconhecimento da soberania, confessando que a instrução dele de fato é boa, perfeita e agradável, que ela é perfeita, eterna e universal. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que vier ao nosso pensamento que traz separação ou dualidade. E também aceitar com alegria o privilégio e a responsabilidade de andar nessa instrução. Se éramos estrangeiros, nós já não somos mais. Hoje nós somos justificados com o nosso povo, Israel, pelo sacrifício do Mashiach e Yeshua. E aí nós precisamos de clamar ao Eterno para que sejamos ensinados, fortalecidos, segundo a santa vontade dele. Queridos, agora perpassando rapidamente pela porção de hoje, só para não passar em branco, serei breve e já caminhando para o final. Nós temos aqui o texto base, Daber el bnei Israel ve'yasuru et eretz Canaã asher ati noten livnei Israel. Fala aos filhos de Israel e envia por ti homens para que espiem a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. Nós sabemos, gente, que a expressão lerá, literalmente significa por ti mesmo, ou para ti mesmo, para o teu benefício próprio, ou segundo o teu desejo. Presta atenção nisso aqui, que isso é importante. Sempre que o Eterno diz lerá,
como está no exemplo clássico ler-lerá, né, de Abraão, lá em Gênesis 12, existe uma ideia de escolha pessoal, com responsabilidade individual pelas consequências. É aquilo que eu falo sempre aqui, né? O Eterno declarando: eu não estou ordenando isso, isso não é ordem minha, mas já que vocês estão insistindo, façam. Então esse lerrar aí eu estou te entregando a você mesmo, faça isso por sua conta, não é? E aí Rashi fala o seguinte, gente: uma permissão, ela é tolerada por Deus em relação ao desejo da pessoa, mas não é uma ordem de Deus. Deus não está aprovando isso, Ele tolera, mas não significa que Ele aprove. É aquela teimosia, né? A obstinação mesmo, que nós queremos: Senhor, por favor, me faça assim, assado. Senhor, por favor, eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas seja feita a minha vontade, Senhor, e não a tua. Né? Muitas vezes a nossa oração, gente, tem essa intenção. Ao contrário do que Yeshua nos ensinou, que Senhor, passa de mim esse cálice, se possível, não seja feita, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós oramos muitas vezes de forma reversa. Nós queremos que, apesar de sabermos que a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável, apesar de sabermos que aquilo vai ser ruim para nós, nós ainda imploramos: seja feita a minha vontade, Senhor. E aí, gente, entra nesse campo aqui, ó, do lerrar. Ok. É como se o pai já tivesse saturado, né, das importunações do filho e fala: ok, faça lá do seu jeito. E aí é óbvio que isso tem responsabilização e consequência. Então, gente, o Midrash Tarhuma fala assim: o Eterno, é como se o Eterno dissesse assim: olha, envie, já que você quer. Não sou eu, porque o Eterno já tinha dito que eu darei essa terra para vocês. Vocês vão entrar nessa terra, vocês vão conquistar essa terra, vocês vão prosperar nessa terra. Eu preciso de mais alguma coisa? Ele avisou com 400 anos antes. Uma promessa que foi dada outrora. Olha, eu estou garantindo essa promessa para vocês. E aí, o que acontece? Né? Então, envie se quiser. Eu já lhes prometi essa terra. Mas já que vocês querem fazer essas investigações de vocês, isso é com vocês. É isso que significa a expressão Shlach Lecha. Façam por vocês mesmos. Narmanides, Ramban, ele sugere que não foi uma ordem então do Eterno, né? Poderia até ter sido feita se houvesse ali uma kavaná, né? Por exemplo, essa kavaná estava presente, dos 12 estavam presentes em 2. Por que isso não contagiou os 12? Uma vez que eram quaisquer 12. Quem eram os 12? Gente, os líderes. Esses príncipes aí, significando os principais das tribos. Eles eram os líderes. Quem tem influenciado? Líderes que, ao invés de se posicionarem como arautos do Eterno, se posicionaram contra o Eterno, desfazendo aquilo que o Eterno já havia prometido. Vejam a seriedade disso. E aí é óbvio, né? Aqui começa elencando, nominando os 12 líderes. E em nenhum outro momento, gente, o nome desses 10 aparece nas Escrituras. Em nenhum outro momento. Por quê? Porque eles foram totalmente desprezados. A exceção de Josué e Caleb, conforme sabemos, né? E olha para vocês verem, os dois que fizeram a vontade de Adonai, que colocaram as coisas na perspectiva correta, são lembrados até os dias de hoje. Quando falamos em Josué e Caleb, todo mundo sabe por que eles são mencionados, enquanto os outros 10 foram totalmente esquecidos. Poderiam também ter sido lembrados,
ou poderíamos estar aqui lembrando o nome deles, né? Poderiam ser homenageados aí colocando o nome dos filhos, né? Assim como muitos colocam Josué e Caleb, Yehoshua, Caleb, enfim, né? Mas eles são esquecidos. O Eterno aqui já traz uma punição, né? Tem a punição. 37 morreram de praga. Oi? 14:37. 14:37. Não, vamos ler o 36. Os homens que Moshe mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante Adonai. Gente, eles foram imediatamente mortos. E os seus descendentes? O que aconteceu com eles? Eles não entraram na terra prometida. Porque o Eterno mandou vagar. Gente, olha a consequência. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. E nos anais judaicos, todos comentam sobre isso, sobre a questão também do erro dos pais e dos filhos, as consequências disso. Olha, prosseguindo aqui no estudo, nós percebemos o que? Eles estavam às portas para entrar. Tiveram que peregrinar mais 38 anos, totalizando 40 anos, onde toda essa geração acabou morrendo. A geração desses 10 morreram no deserto, para que purificasse essa raça, para que pudesse entrar agora com mais confiança no Eterno. E durante esses 40 anos nós sabemos que o Eterno deu provisão, realizou inúmeros milagres no meio do nosso povo. Queridos, eu vou fazer a conexão. Deixa eu me ver aqui. Vou fazer a conexão direta agora com a carta de Hebreus, pelo adiantado da hora também. Então, a carta de Hebreus, no texto que faz parte da Haftarah de hoje, vamos ler o texto que nós apontamos. Abram lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do verso 7. Vejam bem. Assim, pois, como diz o Ruach HaKodesh, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, na verdade provaram, tá? O termo correto aqui é provaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. O que é errar no coração, gente? Exatamente, kavaná incorreta, kavaná distorcida. Qual que é o verso, gente? Perdi aqui. 10. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama Hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no mês que vem, não é quando sepultar meu pai, não é quando eu vou despedir da minha família, mas é hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Yeshua, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra todos os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por causa da... O que está escrito dizer? Falta de confiança. Olha aí, falta de confiança. Um dos requisitos da emuná, da tal fé que é tão falado. Fé é confiança e fidelidade. Não puderam entrar por causa da falta de confiança, ou seja, não confiaram na palavra do Eterno. Então, gente, a falta de confiança, ela rompe. Uma pessoa que não confia no Eterno, ela não tem emuná, ou seja, ela não tem fé. Fé é emuná, fé é confiança, fidelidade, emuná. Então não puderam entrar por causa da falta de confiança. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Adonai, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, queridos, a porção de hoje, ela nos chama a diversas reflexões. Deixe-me pontuá-las aqui e eu já encerro com elas. Nem toda permissão de Deus significa aprovação. O Eterno aqui permitiu que se enviasse os espias, mas ele não aprovou. Então, o fato dele ter tolerado, permitido, não significa aprovação. Então, nem toda permissão é aprovação. Quando que nós temos a certeza de que o Eterno está aprovando? Quando não desobedece a palavra de Deus. Quando seguimos rigorosamente as suas instruções. Quando não há aí enviesamento, quando nós não damos o nosso jeitinho, quando nós não contaminamos a vontade dele, quando nós estamos com a kavaná correta, aí sim nós podemos ter a certeza de que o Eterno está aprovando. Mas o contrário é igual aquela criança. Deixa eu ir, pai. Deixa eu ir. Exatamente, é isso aí. Vai então. Já que você quer, vai. Exatamente. Então, nós, como discípulos de Yeshua, nós precisamos de clamar ao Eterno por discernimento, para fazermos exclusivamente a vontade diretiva do Eterno e não fazer uma concessão por causa da nossa obstinação ou fraqueza. E aquilo que eu falei, gente, isso é sério. Muitas vezes nós pedimos para que a nossa vontade seja feita e não a dele. E a oração que nos é ensinada é exatamente o oposto. Independentemente, nós temos que ter confiança no Eterno, confiar que de fato a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e volto a dizer, declarar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável quando as coisas estão bem. O maior pecador da face da terra faz isso. Agora, o profundo está em declarar isso quando as circunstâncias são contrárias, quando nós temos que fazer isso em meio a sofrimento muitas vezes, ou em meio a algum episódio que nos é prejudicial. Fazer essa declaração, eu tenho consciência de que não é fácil, mas é necessário fazê-la, porque isso nos fortalecerá. Não eterno agrado do sacrifício para obedecer o mandamento. Interessante, que veio na mente, tipo, você vai num lugar, você deixa de comer porque aquilo está contaminado, ou uma outra situação, você deixa de fazer porque vai te atrapalhar com o mandamento. Você está fazendo uma renúncia, de certa forma um sacrifício, mas em prol de obedecer o mandamento. Yeshua declara, Yeshua fala que o reino de Deus, o reino do Pai, ele é conquistado por esforço, e só os que se esforçam é que se apoderarão dele. Então requer de nós uma postura ativa e não passiva. Não é uma fé passiva, não é uma fé de passarinho, que você abre a boquinha, fica esperando o Eterno colocar alimento ali. Não funciona assim.
né? O Eterno nos dá ordem para colocar o pé no mar, que Ele vai abrir o mar. E muitas vezes nós chegamos no mar e ficamos, Senhor, abre aqui que eu passo. Só o separado faz isso. Pois é. Então, queridos, nós precisamos clamar a Deus por discernimento, para saber a origem das nossas decisões, se ela de fato vem de Deus ou se é algo da nossa carne. Nós temos que vigiar muito, gente, mais uma vez, a nossa fala, conforme está na porção de hoje. Olha aqui, capítulo 13, verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como assim? Eles são mais fortes que nós? Como assim? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, infamar, gente. O que é infamar? Falar mal, causar má fama. Uma terra que era boa, que o Eterno já tinha declarado: vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, ou seja, toda a fartura. Agora eles estavam declarando exatamente o contrário. Fizeram lachon hará contra a terra, e por óbvio contra o Eterno. E aí diz no capítulo 14: levantou-se, pois, alguns da congregação e gritaram. É isso que está escrito? Não, toda a congregação. Gente, olhe o que uma língua má faz: contamina toda a congregação. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E aí no verso 4, gente, eles já estavam aqui. Olha o que eles fizeram: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, vamos deixar Moisés de lado aqui, vamos levantar um outro líder aqui, vamos voltar para o Egito. Porque já pensou? Moisés está pegando demais no nosso pé aqui, não tem jeito não, vamos voltar, vamos a um outro líder aqui e fazer o que nós estamos querendo. O poder da palavra também, né, da língua, né? Eles falam assim: tomara que tivesse morrido. Morreram. Nesse deserto e morreram, exatamente. Então esse povo, conforme lemos lá em Hebreus agora, esse povo, todos que foram contrários às instruções do Eterno, morreram no deserto. Interessante que faltou coragem, vendo ali os gigantes e tudo, né? Certamente morreremos, mas aí quando vem a ordenança assim: não vão, aí o povo tem coragem para ir sozinho sem o Eterno. Pois é. Mas é aquela coisa de fazer a vontade, entendeu? É fazer a própria vontade. E aí a nossa Yetzer Hará nos estimula a isso. Nós temos, gente, se nós nos afastarmos de Deus, nós temos coragem para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É o que está lá em Mateus 24:12. Por causa do crescente distanciamento da Torá, a pessoa, quando ela vai distanciando das instruções do Eterno, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então nós temos que discernir isso aí, né? Vigiar a nossa fala como disciplina, gente. Disciplina de vida, né? Eu particularmente eu tenho uma irritabilidade muito grande com murmurações. Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que ficam murmurando, reclamam de tudo, colocando dificuldade em tudo. Os famosos pessimistas, eu não gosto, eu me irrito muito fácil com esse tipo de gente. Por quê? Porque a palavra nos dá diretrizes ao contrário, que nós temos que usar a nossa boca para bênçãos, nós temos que honrar o nome do Eterno, as promessas do Eterno. E eu só vou provar essas promessas do Eterno se eu confiar nelas. E para eu confiar, eu tenho que
manifestar isso. Então, murmurações, gente, é um retrocesso, isso nos puxa para trás. E muitas vezes a pessoa não prospera, ela não avança por causa de murmurações. E o Eterno, Ele quer nos curar disso. Olha para você ver a sequência de porções que nós estamos estudando aqui, falando de Lashon Hará, da língua má, né, nos advertindo, nos provocando a uma mudança de atitude em relação à nossa fala. E de fato nós precisamos assumir isso como disciplina daquilo que temos declarado, né, da espiritualidade. Cultivar uma visão da emuná, confiança, fidelidade, que transcenda essa realidade física. Ou seja, eu não ando por vista, as circunstâncias aqui estão parecendo contrárias, e daí? Né? Tem gigante nessa terra, e daí? O Eterno prometeu que dará para nós. Então, não estou nem aí para esses gigantes, vamos derrotar os gigantes. Ô, gente, olha o que Davi fez. Quem é esse incircunciso que ousa falar mal do Deus de Israel? Que está aqui se insurgindo contra o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Davi olhou para o tamanho dele e falou assim: se ele é grande, eu sou pequeno, ele é forte, eu sou fraco. Não teve nada disso. Ele tinha um princípio em mente e ele queria aplicar aquele princípio. E aí, por óbvio, ele é capacitado para isso. Então nós temos que mudar a nossa visão, gente. Olhar com os olhos de verdadeiros filhos de Elohim. Nós temos também, gente, que evitar o ciclo da estagnação que é causado pela incredulidade, pela falta de confiança. A falta de confiança de emuná nos paralisa, nos deixa estagnados. Então muitas vezes a pessoa está travada. Presta atenção nisso aqui. O conceito que nós aprendemos sobre maldição. Maldição, gente, olha o conceito de maldição. Maldição, a pessoa ela fica travada, presa como numa rede. Ela não consegue se soltar. O conceito de maldição que nós aprendemos teologicamente fala que é como se fosse por encanto. A pessoa quer sair e ela não consegue sair. Ela não consegue. Ela fala assim: gente, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Por que eu estou preso? Não vê saída, né? Ela não exatamente, ela não enxerga outra coisa. Isso é porque ela está debaixo de maldição. E ela precisa quebrar isso. E a maldição ela é quebrada com mudança de postura. Conforme eu falei, gente, é uma equação matemática. Se nós não nos atentarmos para os elementos da equação, nós não temos como obter o resultado bênção. O resultado bênção ele está atrelado à obediência, à nossa confiança, à nossa fidelidade. Aí tem bênção. Se nós modificarmos esses elementos da equação, o resultado é outro. E a Torá vai nos purificando, vai tornando um vaso mais apropriado, vai santificando, você vai crescer na mente, você vai vendo possibilidades. Se você se ajunta com o perverso, o ímpio, ele te puxa para trás. Exatamente. E aí acontece o processo reverso, né? Porque nós é que temos que salgá-lo, nós é que temos que jogar luz em cima, e muitas vezes nós somos presos pelas trevas e pela insipidez do mundo, né? Então temos que atentar para isso também. Gente, obediência tardia não é obediência. Vou repetir de novo. O mundo fala assim: antes tarde do que nunca, né? No reino, a obediência ela deve ser pronta, imediata. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço, né? Então esse retardamento ele nos é prejudicial. Faremos e ouviremos, Olha né? para você ver, o compromisso primeiro é que eu vou obedecer. E se eu vou obedecer, eu ouço depois. Hoje nós temos oportunidade plena de saber a vontade do Eterno, ou seja, é como se nós não, hoje nós ouvimos de forma antecipada, nós ouvimos, meditamos, lutamos
e tal, e ainda fazemos segundo a nossa própria vontade. Aí depois chega um momento lá e fala assim, ah, tá bom, eu vou fazer. Isso não é obediência. Então isso tem a ver com a Kavaná, mais uma vez, né? Quanto às instruções do Eterno, nós devemos obedecê-las prontamente. Nós não podemos procrastinar, nós não podemos retardar esse cumprimento, sob pena de atrairmos coisas ruins para nós. No último capítulo aqui, no capítulo 15, no último tópico, né, que fala do tzitzit, que é uma ordem do Eterno aqui para que nós atentemos, né, para fazermos o canto das nossas vestes por todas as gerações, né, o tzitzit. Qual que é a mensagem do tzitzit? Isso, para que quando nós olharmos para o tzitzit, nós lembremos da nossa aliança, do nosso compromisso com o Eterno. Quando nós passamos pelas nossas portas e tem lá uma mezuzá, significa a mesma coisa, está nos lembrando do nosso pacto com o Eterno, que nós, a quem servimos e o que está naquela mezuzá, que são os mandamentos, uma ordem expressa para obedecermos os mandamentos. Então, manter esses sinais visíveis que reforcem a nossa emuná e a nossa aliança com o Eterno. Então isso é importante, porque nós nos esquecemos muito fácil das coisas. Então quando nós olhamos para o tzitzit, o significado deles é de mandamentos, querendo nos alertar mais uma vez que estamos debaixo dessa lei do Eterno, dessa instrução do Eterno, que é para a nossa proteção. Então que nós mantenhamos isso bem visível. E por fim, gente, que nós possamos refletir de fato a nossa emuná para com todas as pessoas com as quais nós mantemos contato. Então assim, obviamente tem muito ainda para extrair dessa porção, mas nós podemos fazê-lo aí no transcurso da semana, tá? Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, que nós possamos testemunhar aquilo que Ele tem feito na nossa vida com emuná verdadeira, com confiança e fidelidade. Shabbat shalom a todos.